uma saudação a todos. Eu gostaria de fazer uma apresentação hoje do nosso curso, que vai ter como título Filosofia Sempre, né? A proposta é a gente fazer um apanhado da história da filosofia e de uma forma diferente de muitos que têm sido oferecidos. Não se trata de ser melhor ou pior. Sempre tive uma vontade de fazer um curso de filosofia em que eu tentasse abarcar o maior número possível de filósofas, inclusive de filósofos e de filósofas. Porque vocês sabem muito bem, eu nem preciso firmar muito essa colocação, que as mulheres ficaram esquecidas, né, na história da filosofia, como em muitos outros setores, né? Então a ideia era também incluí-las, porque a gente tem pensadoras excelentes e que ficaram meio que esquecidas, ou totalmente esquecidas na história do pensamento, especialmente aqui o ocidental. A proposta do curso, então, é fazer um apanhado histórico, começando da experiência grega, né? Isso também já vai aqui uma pequena observação que eu vou, durante o curso, frisar com vocês, que apesar de eu considerar e reconhecer, como a maior parte dos professores de filosofia e pesquisadores, que a palavra filosofia realmente é uma invenção grega, né? Ela é de origem grega, e isso levou com que muita gente pensasse que a filosofia é algo estritamente grego. Isso hoje está sendo muito contestado, e eu reconheço que as pessoas que contestam têm uma certa razão. Afinal de contas, dependendo do que a gente conceitue como filosofia, e existem várias conceituações, ela não é uma conceituação fechada, mas dependendo da conceituação, a filosofia, então, ela pode muito bem ter existido e existe em muitos outros povos e de muitas maneiras diferentes. Então, hoje você tem movimentos aí de historiadores da filosofia que trabalham a filosofia africana, a filosofia oriental, a filosofia ameríndia, e eu concordo e acho interessantíssimo. Inclusive, pretendo trabalhar autores contemporâneos, quando chegarmos lá, que trabalham essa visão. E por isso eu preferi começar com a experiência grega. A nossa primeira aula, então, será uma apresentação do que eu entendo como filosofia, né? E eu vou fazer isso comparando a filosofia com outras formas de abordagem do real, do que a gente chama de real. Isso vai ficar claro para vocês, e eu vou explicar de uma maneira bem calma e pontual, o que eu quero dizer com isso? Forma de explicação da realidade. A primeira coisa que a gente precisa saber é que a realidade é uma construção. E aí você poderia me dizer, mas como? O que é real é real. O que é real é o que eu estou vendo. A gente usa até expressões no dia a dia, na cultura do senso comum, expressões como, rapaz, sai dessa vida, cai na real, como se a gente soubesse exatamente o que é a realidade. Mas eu queria deixar claro para vocês, a realidade é uma construção, né? A maneira como a gente dá nome às coisas, como a gente recorta o meio ambiente à nossa volta, como a gente costura as nossas relações, é uma maneira inventada. A nossa própria língua, quando a gente fala uma palavra, a palavra, por exemplo, rosa, ou a palavra computador, ou a palavra pedra, elas são palavras. A gente deu esses nomes, as primeiras comunidades, quando nomearam as coisas, elas tiveram uma convenção e perceberam que algumas coisas poderiam ser recortadas e que seria mais fácil você nomeá-las daquela maneira ou de outra. Agora, as culturas fazem recortes diferentes. Para vocês terem uma ideia, um exemplo que eu gosto sempre de citar é que quando eu falo a palavra neve, cada um de nós aqui do nosso meio cultural percebe perfeitamente o que é neve. Eu garanto que muitos de vocês, quando eu falei neve, pensaram num cartão de Natal, pensaram numa foto de um esquiador,
pensaram numa foto de uma região polar, e vocês estão totalmente certos. A gente, quando fala neve, e se a gente tivesse que desenhar, ou escrever, ou fazer uma espécie de explicação do conceito de neve, nós estaríamos muito próximos. Agora, quando eu falo neve para um esquimó, a gente vai verificar que ele tem aproximadamente 30 nomes para neve. E você se perguntaria então, mas como? São tantos sinônimos assim que ele usa? Para que tantas palavras simbolizando neve? É porque exatamente ele faz um recorte totalmente diferente do nosso, né? O porquê? Porque ele vive praticamente rodeado por neve, rodeado por gelo. E ele sabe perfeitamente, como alguém que reside naquela região, que cada pedaço de neve que ele encontra é diferente do outro. E então ele pode muito bem olhar para um bloco de neve e dar um nome. E esse nome significa alguma coisa do tipo, esse tipo de neve aqui é excelente para cortar, para fazer blocos de iglu, para fazer as nossas construções. Não pode ser qualquer bloco de neve, tem que ser nessa espessura, nessa coloração, então ele dá um nome para aquilo. Um outro bloco de neve que ele encontrar e ele achar que ele vai perceber que ali geralmente ele encontra a vida, quando ele fura o gelo, ele acha peixes, acha focas, quer dizer, isso repercute na própria alimentação, na própria sobrevivência dele, ele vai dar um outro nome. E ele sabe também muito bem o bloco de gelo onde ele vai poder passar com o iglu, com o trenó, porque o trenó, se ele passar em determinado bloco, o bloco pode quebrar e o trenó afundar. Ele sabe muito bem qual o bloco que tem mais ou menos espessura, qual que vai resistir ou não ao impacto da passagem do trenó com os cães puxando, porque ele leva muito peso. E mais as pessoas que estão sendo transportadas, aquilo pode afundar. Tanto é verdade que, se você reparar alguns documentários, você vai verificar que se você filma o carrinho, o trenó passando em direção a uma montanha, ele vai ter um percurso totalmente sinuoso, totalmente irregular. E você se pergunta, por que ele não vai direto, ele está dando tanta volta? Porque ele está vendo uma estrada ali. Ele está ao mesmo tempo olhando, dizendo, aqui eu posso passar. Porque se aquele bloco de gelo quebrar, ele pode afundar, ele pode perder um cachorro daqueles, o que vai atrasar a viagem, ele tem um tempo para chegar. A gente pensa erradamente que o esquimó vive o tempo todo no gelo. Não. Ele tem uma quantidade de horas que ele sobrevive. Ele logo tem que procurar um abrigo. E os animais também. Então, repara por que a gente faz os recortes diferentes. Porque para nós, gelo é uma coisa de importância grande, mas não é vital para a nossa vida, para a nossa existência. Agora, o gelo para o esquimó é o ambiente dele. E ele vai fazer os recortes necessários. A gente faz recortes aqui com relação ao trânsito. Você saiu de casa, o mundo está todo recortado. A gente sabe que é um sinal verde, um sinal vermelho. Assim como eu extraiei a explicação do esquimó, o esquimó não entenderia nada dos nossos símbolos, dos signos que a gente usa para explicar o nosso contexto. Então é por isso que eu digo para vocês que a realidade é uma construção. E como é que a gente constrói essa realidade? Vocês poderiam me perguntar. Lançando mão do que um filósofo que vai aparecer daqui a pouquinho aí nas informações, chamado Ernest Cassirer, um filósofo do século XIX, final do século XIX, viveu até o século XX, ele teve uma contribuição genial quando ele escreveu textos afirmando que o homem é um animal simbólico, acrescentando a toda uma história que colocava o homem como Homo sapiens, Homo laborens. O Cassirer vai dizer que o homem é simbólico, porque tanto para o trabalho quanto para manifestar o seu saber, toda a cultura é criada através desse encontro com o mundo à nossa volta e os símbolos, os nomes que a gente dá para construir a realidade. Então ele definiu o homem como ser simbólico e mapeou algo que até hoje está mais ou menos consolidado,
como as formas simbólicas de construção da realidade. A filosofia é uma delas. Muito bem. Então, dando sequência à nossa apresentação aqui do nosso curso de filosofia, a gente vai agora fazer uma apreciação do que é a filosofia, né? Como eu falei para vocês anteriormente, é um conceito bem amplo, dependendo de que filósofo ou que intelectual pode dar uma conotação diferente para a filosofia, mas eu vou mostrar para vocês um aspecto assim central dela, que vai fazer com que vocês se aproximem melhor desse campo. Agora é importante a gente sinalizar que a filosofia, como eu falei anteriormente, é, juntamente com a arte, o mito, o senso comum, a religião e a ciência, uma das formas de construção da realidade. A gente apreende a realidade e constrói ela culturalmente, né? E daí a gente tem dado exemplos de como cada cultura faz o seu recorte e faz a sua narrativa a respeito dos objetos aos quais ela tem acesso, né? Com relação à natureza, com relação à organização social, com relação aos fenômenos que se lhes apresentam. Então, vamos dizer assim, as teias simbólicas que fazem com que a gente costure a realidade são essas aqui: o mito, a ciência, a filosofia, a religião e o senso comum. Eu vou deixar a filosofia estrategicamente por último, para mostrar as características centrais de todas essas outras formas de apreensão e explicação da realidade. Tá? Então vamos começar. Eu costumo dar um exemplo que eu usava muito na época que eu era professor de ensino médio, e mesmo como professor universitário eu sempre uso, porque eu acho ele bem didático. Se eu colocasse um objeto aqui na frente de cada uma das pessoas especializadas em um discurso desses, eu ia recolher em cada lugar uma pessoa, um momento histórico e qualquer, e eu recolher alguém que tivesse uma narrativa mítica do senso comum, da ciência, da religião e da filosofia. E a gente vai ver como o objeto é tratado, é explicado de uma forma totalmente diferente. Então vamos pegar um exemplo. Se eu colocasse aqui para vocês uma rosa vermelha, poderia estar viva, plantada num pezinho de roseira, num vasinho com terra e água, tudo com os nutrientes, ou poderia também colocar numa vasilha de água que garantisse a permanência da pétala vermelha. Vermelha eu escolhi aleatoriamente aqui agora. Muito bem. Aí eu trouxesse uma pessoa que vivesse no mundo do relato mítico. A gente poderia pegar um indígena, poderia pegar qualquer representante cultural que tenha o mito como norteador, como algo que dá um sentido para a vida daquelas pessoas. Digamos que eu trouxesse um indígena e ele contasse, existem vários mitos indígenas, mas para associar essa figura da rosa, eu inventaria aqui um mito para tentar provocar vocês. E esse indígena me falasse que essa rosa veio da última gota de sangue de uma índia tal, e ele contasse toda uma narrativa de como aconteceu isso, dessa índia ter morrido, e em que circunstância foi, e que ali, aquele último momento dela, onde se esvaiu em sangue, sobra apenas uma gota, e no dia seguinte apareceu ali a rosa vermelha. Bom, qual é a característica desse relato? O que acontece aqui? O indígena que me contou essa história, ele não se preocupou em explicar detalhes, relações de causa e efeito, não fez um discurso intelectual, não fez um discurso calcado numa fé, numa teologia, não. Ele me contou uma história. E isso é uma característica central do mito. A característica do mito é que a sociedade que vive sob a égide do mito, ela vive de narrativas. Você tem uma narrativa para explicar o nascimento do sol, o pôr do sol, uma narrativa para explicar por que a gente nasce, por que a gente morre, uma narrativa para explicar por que existem as estações do ano. Então, o mito, não adianta você procurar no mito uma explicação conceitual.
não é do mundo do mito, não é da cultura mitológica. Ele apenas te faz um relato. E aí, durante muito tempo, principalmente na história ocidental, o mito foi visto como uma coisa menor. Foi visto como uma história sem maiores consequências, uma narrativa que mostra a ignorância de um povo que acolhe essa narrativa. O que a gente vai verificar é que o mito é muito mais importante do que as pessoas pensam. Essa visão crítica ao mito, que foi fruto de uma perspectiva cientificista que vigorou fortemente aqui no Ocidente, ela não levou em conta o seguinte: o mito dá um sentido para a vida daquelas pessoas. É com o mito que você, por exemplo, vai dormir mais tranquilo, sabendo que tem os deuses da noite te protegendo. Você acorda com maior alegria, sabendo que você fez todas as oferendas, fez todas as preces, você está cumprindo todos os rituais que vão de alguma forma acalmar determinada divindade. Então a perspectiva mitológica dá um sentido, consola e faz com que as pessoas tenham um mundo, aqui está a palavra-chave para a gente entender o mito, menos aleatório. O mito tira a aleatoriedade. O mito tenta mostrar que as coisas têm alguma organização, elas fazem sentido, você não está ao Deus dará, você não está perdido, né? E o mito foi fundamental, por exemplo, para nós mesmos como espécie. Como a gente viu um pouquinho antes, as primeiras comunidades humanas que foram capazes de pensar sobre o que é a morte, sobre por que alguém morreu. Você imagina se ela não tivesse uma narrativa relatando algo fantástico que explicasse aquela morte. Para nós, isso era uma mentira, uma inverdade. Mas para aquelas pessoas, foi uma tábua de salvação. Eu nunca me esqueço de uma frase do grande educador brasileiro, meu professor, toda a minha produção acadêmica de pós-graduação foi baseada no pensamento dele, o Rubem Alves, que era um estudioso do mito, mas especialmente da religião. Perguntaram a ele: professor, o que faz o senhor ainda ser religioso? Ou dá tanto valor aos mitos também? Porque o senhor é um acadêmico e o senhor se preocupa tanto em escrever textos valorizando o mito, valorizando a religião. O senhor ainda acredita que há algo depois da morte? E o Rubem Alves respondeu: olha, meu filho, para mim não importa. E nem para as culturas tribais importava isso. O importante é a narrativa que você conta. E ela aplaca o seu sofrimento. E aí ele conclui com uma imagem linda. Ele vai dizer: a gente não sabe o que é, como se a gente estivesse na ponta de uma grande montanha, de um grande abismo. E do lado de lá é tudo escuro. E ele diz: o mito é a fogueira que a gente acende para aquecer as nossas vidas na beira do abismo. Então eu acho que esse exemplo mostra bem a força do mito na nossa vida. Um discurso tão verdadeiro quanto os outros que a gente vai verificar. Na sequência,